O IPCA e o IGPM vieram negativos e o que isso vai impactar com as nossas ações e também os fundos imobiliários. Bem-vindo ao canal Top Ações. Não esquece de deixar o like nesse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Eu não vou sair simplesmente falando que isso vai impactar a receita. Nós vamos fazer uma reflexão realmente se isso é positivo ou se é negativo, tá? Mas antes a gente precisa entender alguns conceitos básicos para deixar todo mundo na mesma página. Então a gente sabe, né? Primeiro, que esta redução é pontual, vai acontecer um mês ou outro, principalmente agora, nesse curto prazo, por conta da redução do imposto, né? Então isso aqui já causa um impacto. Tem a própria redução da commodity que pode acabar acontecendo mais para frente também, né? Que vai interferir positivamente, né? Nós tivemos aí essas questões, muitas delas pontuais, então não é o ano inteiro negativo, né? E o segundo ponto é quem dera que fosse se manter negativo pelo ano todo, porque na verdade é positivo para a grande maioria das ações da Bolsa de Valores e para uma boa bocado de outras é quase aí que neutro, tá? Na verdade, quando a gente fala que a Transmissão Paulista e a Taesa são reajustadas pelo IPCA e IGPM aí, é positivo porque elas nos protegem da inflação. A inflação, você ter esse reajuste da inflação não é um ganho, é apenas uma recuperação. Então é importante você entender que tudo que é reajustado pelo IGPM é, na verdade, um reajuste do que você perdeu. Quando você tem o seu aumento salarial, você não tem um aumento salarial anual dissídio, né? Você tem uma recuperação do que o IPCA consumiu de você. Mais ou menos o IPCA, né? Não são acordos aí que eles fazem, mas é só para fazer uma analogia. No caso da Transmissão Paulista, por exemplo, ela tem suas receitas reajustadas pelo IPCA, apenas para corrigir o que a inflação aí atrapalhou nos custos dos materiais para suas obras, por exemplo. Então, não é negativo para nenhuma empresa, é ou neutro ou bastante positivo para algumas, inclusive, né? Então, a gente tem que entender cada um dos ativos, tá? Então, a prévia do IPCA fechou em menos 0,31, enquanto a prévia do IGPM fechou em menos 0,7. Ainda pode mudar, mas provavelmente vai chegar a números próximos disso. Vamos então à análise primeiro, né, dos fundos imobiliários, bem rapidinho. Fundos imobiliários, no caso de fundo de papel, obviamente você vai ver a receita caindo. Quanto mais ele tiver indexador da inflação, maior vai ser a queda. Porque tem a Selic também, que aí a queda a gente vai ver mais para frente, né, quando começar a reduzir a Selic. Então, a gente vê aqui o MXRF11, ele está com o risco de acabar caindo as suas receitas, né, os seus dividendos nos próximos meses, tá? Por conta que boa parte aqui da sua carteira é IPCA 54%. Só que, como eu já disse, não é um ganho IPCA, é uma recuperação. Então, na verdade, o que a gente ganha é esse IPCA mais uma taxinha. Essa taxinha que a gente ganha e ela não muda, né? Então, o IPCA aqui é apenas uma atualização de reposição da inflação que nós aqui, por exemplo, estamos teoricamente perdendo aí com o aumento dos custos de tudo. Você já deve ter visto o leite, o pão, tudo aumenta, né? Desde da comida básica até a mais sofisticada aí, até os nossos produtos que a gente usa. Outro ponto é que você vai ter que ver em cada fundo de papel se ele tem proteção ou não contra deflação, né? Porque a maioria, na verdade, vai ter proteção contra a deflação, então nem vai reajustar negativo, então nem precisa se preocupar com isso. A gente vai acabar ficando aí, quem tiver fundo de papel, não tenho no caso, tá? Vai ficar com a taxinha aqui. Então a tendência dos fundos imobiliários de papel é oscilarem mais drasticamente conforme a Selic e o IPCA muda. A gente viu o MXRF11 subindo porque a Selic aumentou bastante, inclusive a inflação também, né? No caso dos fundos imobiliários de tijolos, eles têm uma dinâmica um pouco diferente, né? Os fundos imobiliários de papel, eles te entregam praticamente a inflação e um pouquinho acima. Os fundos imobiliários de tijolos, eles te entregam um valor do aluguel. Então, aquele valor do aluguel é isso e pronto, né? E qual a grande vantagem? É que esse valor do aluguel vai acompanhar a inflação ao longo dos anos. Hoje, eu compro uma quantidade de cotas do BTLG11, por exemplo, que eu estou pegando aqui o suficiente para eu ter um salário mínimo. A ideia é que daqui a 50 anos eu tenha um potencial mais ou menos aí no mesmo ritmo, beleza? Então a ideia aqui é acompanhar a inflação. No caso do BTLG11, nós temos 90% do IPCA e 10% do IGPM. Depois do IGPM disparar, os contratos estão acabando ficando mais no IPCA
do que no IGPM, tá? E aí você vai ter que analisar cada um dos fundos, mas todos eles vão ter essa dinâmica de acompanhar algum índice inflacionário. Então a gente vê ao longo dos anos, a não ser que o gestora faça um mau trabalho, a gente vai ver os fundos imobiliários dando uma subidinha meio que homogênea aqui. Aqui são antecipações de aluguéis eventualmente, a coisa que acontece eventualmente aí. Mas a gente vai ver uma escadinha aumentando gradativamente ao longo de vários anos, sem grandes upsides grandes e quedas grandes, como acontece nos fundos imobiliários de papel. Lembrando que o objetivo aqui é entregar o valor do aluguel e que ele seja atualizado. É simples demais, né? Então, para um fundo imobiliário de tijolo, o resultado é neutro, já que o objetivo é pagar o aluguel, corrigido pela inflação. Se a inflação é negativa, beleza, você tem um maior poder de compra, você não precisa ter essa atualização. Já no fundo imobiliário de papel, é neutro, porém ele tem uma certa atratividade menor, né? Porque se o objetivo do fundo de papel é te proteger da inflação e da Selic, diminuindo a inflação, depois diminuir a Selic também, você teria se protegendo do que exatamente? Então, você ficaria ali com a taxinha, mas o efeito psicológico seria um pouco menor, as ações ganhariam mais atratividade, até mesmo os próprios fundos de tijolo, né? Então, é mais assim, nessa questão de perder a atratividade, mas o resultado para ele também seria neutro. Embora, obviamente, os dividendos caiam e oscilem bastante. E vale destacar que toda essa realidade aqui eu estou falando baseado em um mês que nem vai se repetir nos próximos 12 meses. Devo lembrá-los vocês disso. E agora falando das empresas, vamos começar com a Taesa, que é o caso um pouco mais complexo, porque suas receitas são reajustadas pelo IPCA, 35%, e pelo IGPM, 65%. Então, teoricamente, tem algo que pode não ser tão bom para ela, tá? Mas é um caso específico da Taesa. Por quê? Porque, como nós sabemos, o IGPM disparou e com isso levou a receita da empresa muito para cima, por consequência o EBIT, o EBITDA, o lucro, os dividendos, então puxou tudo para cima, porque na verdade a receita acabou, o IGPM, né, ele subiu mais do que a inflação real aí da Taesa, embora eu nem acho o IPCA tão justo também, porque ela tem alguns custos aí via IGPM, mas a realidade hoje das transmissoras de energia é o IPCA. De qualquer forma, esse GPM disparando foi muito acima da realidade de custo da Taesa, ainda mais sendo uma empresa que sempre está buscando eficiência como todas elas, ela ganhou muito dinheiro, isso vai reduzir bastante agora, né? Só que o GPM não deve fechar no período de um ano negativo, ele deve fechar aí positivo, só que vai desacelerar. A gente vê o endividamento dela, ela tem a dívida rolando lá via IPCA, a maioria, quase 73%. Tem também a Selic, que aumentou agora, também prejudicou um pouquinho aí. Então, você vê que a maioria aqui é IPCA, pesando aí no seu endividamento não é pouco, ela tem uma certa dívida aí, cobrando juros altíssimos, então isso aqui vai se tranquilizar com o IPCA se tranquilizando também. E quando a gente vê os custos da empresa, a grande vantagem de todas elas é que os custos, quando a inflação está muito alta, é reajustado na hora. Ela não tem como falar para o fornecedor de material dela, falar, ó, então eu não vou poder pagar esse aumento porque minha receita, minha RAP não foi reajustada. Não dá, né? Então, a não ser que esteja num contrato feito, ela vai sofrer o aumento que vai acontecendo, a não ser que esteja no contrato, repito isso, né? Então, isso aqui é benéfico, né? Vai parar de aumentar, porque o que acontece? Primeiro aumentam-se os custos e depois ela tem a revisão na receita dela. É como a gente vê primeiro aumentando aí todo dia nosso salário sendo consumido, para depois de um ano termos o reajuste pelo IPCA. No caso da Taesa, repito, foi benéfico por conta que o GPM reajustou acima dos reais custos dela, né? Então, o caso específico da Taesa e também da Lupar não é tão positivo assim, caso o GPM realmente comece a ficar muito descolado com o IPCA. Quando a gente vê aqui o resumo do resultado da empresa, se você for ver o IFRS, que no princípio só eu falava isso, mas agora tem mais gente entendendo essa realidade, não é para você olhar o IFRS, é para olhar o regulatório. Se você olhar o IFRS, você vai ver a Taesa aí, é horrível então, né? Vende ela. Não é assim, tem que olhar o EBITDA regulatório, é a melhor métrica para você olhar para ver que a empresa vai continuar indo bem, tá? Então tem que ter muita cautela com isso. O resultado dela não vai ficar ruim, só vai ter menos coisa para reajustar a inflação, assim como seus custos também foram reduzidos, tanto da dívida quanto dos seus custos operacionais. Então, não tem nada de negativo aqui. Quando a gente vê aqui a sua RAP, olha só,
Aqui está o reajuste. O reajuste veio depois, o IGPM, veio o IPCA, então nós temos a redução da RAP, que chega no 16º ano, beleza, né? Os novos projetos, a empresa vive investindo aí, né? Recentemente está aí exatamente com uma dívida por conta desse investimento e dividendos. Então a gente tem aqui o aumento de 19,7, mais 5,3 aqui no futuro, né, da RAP total contratada, mas enfim, a gente está vendo então o IGPM, depois de um ano inteiro aí comendo os custos dela, é que vem aqui ó, a RAP e dá-se a reajustada. Isso sempre acontece em junho, né? Então isso aqui deve acontecer no próximo ciclo, tá bom? E se você entender o case da Taesa, você vai entender a Lupar, que é similar, ela tem GPM, tem PCA, então ela foi beneficiada mais ou menos aí em torno do aumento acima do normal do IGPM, mas ela tem a parte da geração que é um pouco mais dinâmica, que os reajustes não são tabeladinhos aí conforme é o IPCA e o IGPM na transmissão, né? De qualquer forma, ela tem o seu endividamento também, e esse aqui é pelo IPCA a maior parte, mas tem também o CDI. Lembrando que o CDI tende a diminuir depois de um tempo, caso a inflação realmente fique aí negativa ou zerada por um ano, que é bem difícil, né? Vamos torcer até que ela fique zerada, quem nos dera, né? Então, o Selic aí de alguma forma vai acabar seguindo, né? E o resultado financeiro aqui está pesando também para a Lupar, vai diminuir o peso, os custos, assim como a Taesa, também estão pesando, também vai diminuir os pesos, então é bastante similar aí. Lembrando que a empresa Alupar, ela mais aí transmissão de energia, então vai ter uma certa similaridade. Para a transmissão paulista, tudo é reajustado pelo IPCA, é mais simples, né? Então, assim, para a transição paulista é mais nítido que é positiva essa situação. E imagina o seguinte, né? Ela tem a reposição pelo IPCA, que vai repor tudo aquilo que o passado ficou comendo dela em termos de custo. Então, a gente não, será que não é melhor para a gente que no próximo um ano essa inflação seja zerada, vamos supor assim, um cenário magnífico aí, para não ter nada para repor? É a melhor coisa. Então, assim, o ideal é que a inflação realmente fique zerada no longo do próximo um ano. O fato é que nesse ano já temos aqui o IPCA, já vai vir positivo, nós temos aqui a reposição do RBSE parcial, nós temos as novas energizações aqui feitas pela empresa, então é uma empresa que continua aí, ó, brilhando num preço muito bacaninha. Não estou recomendando compra, mas é uma empresa que eu gosto muito, meu maior peso no portfólio. Olha aqui o seu PMSO, né? Aumentando 9%. Então, assim, tá lá, os custos da empresa tá lá. Não quer saber se vai ter RAP, se vai ter, quanto é que tá IPCA, ela vai estar ali. Então, novamente, é melhor que no próximo mês diminua os custos disso aqui, né? Então, positivo, tá lá a receita. Bom, aí tá complexo por conta do RBSE, é outro esquema, não adianta a gente entrar em análise agora, mas sim, seus custos vão ficar mais suavizados, né? E assim como o seu resultado financeiro, ó, ela vem aí com uma certa dívidazinha, tem que lutar aí para investir bastante, pagar dividendos e enfrentar o fim do RBSE, ela tá fazendo isso perfeitamente, uma dívida controlada, mas uma dívida pegada, porque a empresa de transmissão tem essa dívida mais pegada, então também vai ser beneficiada aí com o fim, né, com a diminuição, aliás, do IPCA, né? Assim, sua dívida está atrelada muito aí ao IPCA. Sanepar, e a Sanepar ela teve aqui a redução, né, do seu lucro líquido e boa parte disso foi os custos. Teve não recorrente, mas teve também custos, tá? E aí a gente vê o que? Os materiais devem então ter uma pressão menor. Estou sendo muito genérico aqui, repito, né? Fala de um mês, reduziu, então vai reduzir os custos? Óbvio que não, tem que analisar o ano inteiro, tanto para a receita das empresas de energia, quanto para os custos da empresa de energia, como da Sanepar, de tudo, um ano. E além disso, tem que ver os itens que estão no materiais, né? Às vezes é um pacotão IGPM, né? E o IPCA, às vezes o item que a empresa está usando não reduziu, mas normalmente acaba reduzindo. A gente vai ver ao longo do tempo, um vai refletindo no outro. Então, por exemplo, no materiais, uma empresa de saneamento vai ter alguns custos atrelados a plástico, que tem um certo vínculo com o petróleo, nós temos também de aço, que vai ter o vínculo com o minério de ferro. Então, tem vários itens aqui dentro da Sanepar em materiais, todas as empresas têm esse pacotão que acaba tendo um pouco de reflexo do IGPM, né? Exatamente por isso a gente vê que energia super importante numa empresa de saneamento, todas elas reduzindo bastante, está lá, né, contando no IGPM, no IPCA também,
porque reduziu pra caramba, né, por conta do imposto, por conta da própria redução da bandeira tarifária. Então isso aqui é super positivo para a empresa, ela vai parar de ter esse custo já, ela não vai precisar a Agepar aprovar o reajuste dela que demora, enrola, não, vamos adiar. Agora, acabou, a redução já acontece agora, então é super positivo isso aqui também, né? Então, se desacelerar o aumento da energia e dos materiais é positivo para a Sanepar, né? E no caso aqui do pessoal, para todas as empresas aí vai ficar, pelo menos não tendo o mesmo reajuste que vai ter nas receitas, né? Então, no caso de empresa de saneamento, mesmo ela tendo aí os reajustes tarifários, né, que as empresas costumam dar, os órgãos fiscalizadores, é excelente, porque esses órgãos são enroladíssimos, ainda mais a Agepar. Então, é super positivo aí, principalmente pela questão da energia. A gente vê então o resultado financeiro, ela não tem uma dívida tão pesada, mas é algo que incomoda e se ficar tranquilizado melhor. E assim, a gente poderia analisar aqui a vida inteira várias e várias empresas, né? Todas elas vão acabar tendo ou muita positividade com a redução da inflação ou levemente neutra. Apenas o caso aí da Alupar e Taesa pode ser um pouquinho negativo pelo fato de desaceleração, mas já era bem previsível que não ficaria daquele jeito, né? Mas também não vira negativo, né? Apenas para de ser uma melhoria que ela não vai continuar tendo. É basicamente isso, porque o IGPM não deve fechar negativo em um ciclo de 12 meses. Para empresas que estavam sofrendo com um aperto de margens, como várias empresas do varejo, ou a mesma nossa querida Porto Seguro e várias outras aí, inclusive do Best Bars, seria excelente, né? Essa redução aí da inflação. Então, como vocês devem ter visto, é positivo para a grande maioria das empresas e talvez forçando um pouquinho aí um neutro para as demais, né? Dificilmente vai ser realmente negativo, é mais aí um efeito de deixar de melhorar, né? Como no caso aí da Taesa e da Alupar, que devem ter aí, parar de usufruir de uma belíssima alta na receita, mas a gente já estava esperando por isso. Repito, não deve fechar um ano inteiro negativo o IGPM. Então, espero ter sido bem sensato nessa análise. Deixa os comentários do que você achou e considere se tornar membro do canal. Você vai estar apoiando a mais vídeos como esse. Um abraço e até o próximo. Valeu!